Quarta. Vamos resolver mais 2 problemas utilizando linguagem de programação C. Primeira questão. Desenvolva um programa em C que tenha por finalidade encontrar pelo menos 2 números inteiros, x e y, dentro de um intervalo inteiro, AB, especificado pelo usuário, que somados deem um resultado z. Ou seja, z vai ser igual a um valor de x mais o valor de y, onde x e y são valores que estão dentro do intervalo AB informado pelo usuário. O programa deve funcionar da seguinte maneira. Ao iniciar o programa, o usuário deve informar os valores de A e B. Enquanto o valor de B for inferior ao valor de A, solicitar ao usuário que informe novamente B. Na sequência, o usuário deve informar o valor de Z. Enquanto o valor de Z for menor ou igual a B, solicitar que o usuário informe novamente o valor de Z. Após isso, o programa deve calcular e apresentar ao usuário pelo menos 2 inteiros que satisfaçam a finalidade do programa. Bom, nós já temos aqui o código, que resolve o problema. Vamos analisar aqui linha a linha. A questão das variáveis, no decorrer do código, a gente vai voltando e vendo a declaração delas aqui. Mas, inicialmente, nós temos os valores de A e B, que é o intervalo de valores que o usuário vai informar. Ou seja, o usuário vai informar lá 0 e 10. Esse vai ser o intervalo onde a gente vai procurar a soma de 2 valores para compor o valor, para comparar com o valor de Z. Então, tinha uma restrição lá que era repetir enquanto o valor de B fosse menor do que o valor de A. Ou seja, o valor de B o valor de B tem que obrigatoriamente ser maior que o valor de A. Então, como nós não sabemos na primeira passagem do laço quais são os valores, nós precisamos de pegar esses valores dentro do laço, aqui eu optei por utilizar o do while. Por quê? Ele vai rodar uma primeira vez, independente da comparação, daí eu obtenho os 2 valores e depois eu faço a comparação para ver se eu continuo repetindo ou não. Ou seja, eu vou entrar no laço, vou pegar o valor de A, vou pegar o valor de B. Se B não for maior que A, eu vou ficar repetindo, enquanto A for maior que B, Ou seja, enquanto o B for menor ou igual a A, eu vou ficar repetindo esse laço, pedindo os 2 valores novamente. Ele só vai sair desse laço na hora que essa situação for satisfeita. Qual situação? Do B ser maior que A. Nós podemos testar essa primeira parte, Então, olha lá. Testando até aqui o laço de repetição. A, 8. B, 4. Ou seja, é uma situação que não é satisfeita, ele pede novamente os valores, pede novamente o primeiro valor. Então, A10, B5. Também não vai satisfazer a condição, vai continuar dentro do laço. Até que o valor de B, que é o segundo valor, seja maior do que o primeiro valor. Aí ele sai e continua o programa que ele pede aqui o valor de Z, que é o valor para qual vai ser feito a comparação, tá? Daí ele pede esse valor de Z e aí o valor é informado e armazenado dentro da variável Z. Aqui tem uma outra comparação, que eu deixei um laço para a gente fazer aqui, que o valor de Z ele tem que obrigatoriamente ser maior do que o valor de B. Também era uma condição lá da questão, Então, aqui não está tratando, nós vamos fazer esse laço na hora aqui, Então, como eu não sei qual é o valor de B de Z para comparar com B, Só sei de B, novamente eu vou usar o do while. Então, do while, ele vai ficar repetindo enquanto o B for maior do que o Z. Porque a condição para eu sair desse laço é que o Z seja maior que o B, Então, vou tirar esse código daqui. E esse código passa para dentro dessa condicional. Então, olha lá, agora ele tem que o B ser maior que o A para ele sair desse primeiro laço. E o Z ser maior que o B para ele sair desse segundo laço. Então, vamos ver. A 0, B 10. Então, está satisfazendo. Se
o z for 6, ele não é maior que 10, né? Então ele vai ficar aqui dentro desse laço. 7 não é maior que 10. 3 não é maior que 10. 20, daí ele sai do laço, né? Ele já deu o resultado aqui, mas é a parte que nós vamos analisar agora, né? Então, satisfazendo todas as restrições que pedia a questão, agora é dar o resultado, é jogar o resultado na tela. Qual que é a lógica? Dentro desse intervalo de A até B, eu encontrar um par de valores que somado dê Z, né? Um ou mais, né? O que nós precisamos fazer? Primeiro, um laço que vai de A até B, então se A for 0, B for 100, é um laço que vai de 0 a 100, de 1 em 1. E dentro desse laço, eu vou fazer um outro laço que vai do valor que eu estou no laço de fora, por exemplo, o I é 1, então ele vai de 1 até 100, procurando um valor que somado com esse valor do laço de fora, né, com 1, dá o resultado igual ao valor que eu tenho de comparação, que é Z. Ou seja, eu tenho um laço externo e um laço interno. Para cada um desse laço externo, eu vou percorrer todos os valores de onde eu estou até o final da minha faixa de valores, somando um a um e comparando com Z. Se a soma dos dois valores for igual a Z, eu vou escrever na tela os dois valores, né, que compõem essa soma. Daí aqui eu fiz, né, de uma forma que vai aparecer o primeiro valor, né, o valor correspondente a I, mais o segundo valor, correspondente a J, é igual ao valor de comparação que eu tenho, que foi informado, né, nesse outro laço de repetição, que é o Z. Então vamos testar, né, daí eu quero fazer lá entre a faixa de 0 até 20, todos os valores que somados dentro dessa faixa dão 30. Então eu tenho lá, né? 10 mais 20, 30, 11 mais 19, 30, 12 mais 18, 30, 13 mais 17, 30, 14 mais 16, 30, 15 mais 15, 30. Então são esses valores que somados dão a somatória de Z, né? Então x 10, y 20 igual a Z 30. x 11, y 19 igual a Z 30. E assim sucessivamente. Questão 2. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade, sexo, onde M é para masculino e F para feminino, e salário. Faça um programa que calcule e mostre: A. A média dos salários do grupo. B. A maior e menor idade do grupo. C. A quantidade de mulheres na região. D. A idade e o sexo da pessoa que possui o menor salário. Finaliza a entrada de dados ao ser digitada uma idade negativa. Bom, o programa ele é relativamente simples, ele só é um pouco trabalhoso porque nós precisamos de carregar muitos acumuladores, né, para a gente poder obter todas essas informações. Então, ele fica um pouco extenso, devido à quantidade de acumuladores, eu vou explicar um a um aqui. Bom, então nós temos as variáveis. Toda vez que eu for capturar os valores de entrada, eu vou ter o sexo, a idade e o salário. Essas são as variáveis que são as variáveis com informações transitórias, né? E eu tenho as variáveis para acumular sempre comparativamente, né? Então, toda vez que eu tiver um salário menor do que o salário que eu tinha, que era menor anteriormente, eu vou guardar o sexo da pessoa que apresentou esse menor salário. Toda vez que eu tiver uma idade menor do que a menor idade que eu tinha anteriormente, eu guardo essa menor idade. A maior idade é a mesma coisa. Quantidade de mulheres eu só vou comparar, né, um acumulador. Quando o sexo for igual a F, eu vou acrescentar mais 1 nessa variável. Toda vez que eu tiver um salário menor, também vou guardar nessa variável aqui a idade da pessoa que tem esse menor salário. Vou ter um acumulador do valor do salário, para depois fazer a média, e vou ter o menor salário, também uma variável que eu vou sempre comparar um novo salário digitado. Se o salário digitado ele é menor do que o menor salário, porque eu vou pegar o sexo da pessoa que tem o menor salário e a idade da pessoa que tem o menor salário, só para isso, né? Aqui eu preciso inicializar as variáveis, então a variável I é quem eu vou usar para controlar o laço de repetição.
quantidade de mulheres e soma salário são variáveis que vão ser acumuladas, né? Vão ter valor acumulado, então eu inicializo ela em zero. Como eu não tenho as informações iniciais, né, principalmente a condição de parada, que é uma idade negativa, eu vou utilizar o do while e eu faço a comparação lá no final do programa, no final do laço, né, com a idade sendo maior que zero, ou seja, eu vou repetir enquanto a idade for maior que zero. Para a idade menor que zero, posso até colocar um maior igual, né? Para a idade menor que zero, eu não vou repetir o laço, né? Eu termino, daí eu passo para essas próximas linhas e só mostro os resultados. Então, voltando lá. Bom, eu vou pedir a idade da pessoa. Se essa idade for maior ou igual a zero, eu entro em todos os testes que eu tenho que fazer aqui. E eu coloquei todos esses testes condicionados à idade ser maior ou igual a zero, porque se a idade for menor que zero, eu não devo fazer nada disso, que já é a condição de saída, né? Então eu já passo para esse laço aqui, para essa parte aqui do laço, né? E eu tenho a última instrução, que é o i++. Tá? Na verdade, até depois eu posso colocar esse i++ dentro dessa condicional de saída, para ele não fazer uma última vez e eu não precisar tirar esse 1 daqui. Né? Então, na verdade, eu posso colocar o i++ nessa posição, que ele só vai contar quando a idade também for maior ou igual a zero. Então, se a idade for maior ou igual a zero, eu vou pedir informação também do sexo, né, M ou F, e do salário. Daí eu já posso, incondicionalmente, a qualquer outra coisa aqui, somar o salário. Né? Então, o salário vai ser igual ao valor que tinha, mais o novo valor de salário digitado. E aí eu testo, olha, se é a primeira vez, antes, nos exemplos, a gente colocava isso fora do laço. Mas como aqui é um pouco mais complexo, aí tem que testar a idade, se é positivo, para ver se deve continuar ou não, a gente nem sempre sabe se vai ter uma primeira vez aqui que vai percorrer no laço, né? Então eu resolvi deixar essa inicialização dessas variáveis que tem sexo do maior salário, né, da pessoa que tem maior salário, menor idade, maior idade, idade do menor salário e o menor salário em si, dentro do laço, mas fazendo essa condição, né? Ele só vai pegar essa primeira vez, esses valores, que vão ser, todas essas informações vão ser a última informação digitada, no caso aqui a primeira informação digitada, né? Se o i, que é quem controla o laço, é igual a zero. Se não, se já é a segunda passagem pelo laço de repetição, aí eu faço as comparações. Se o salário digitado for menor do que o menor salário, daí eu vou guardar lá no sexo menor salário, a informação do sexo é M ou F, né? Idade do menor salário, a idade da pessoa, porque ela possui um valor de salário menor do que o menor salário que eu tinha antes. Então, se eu tinha um valor lá dentro dessa variável, agora eu troquei porque o salário dessa pessoa que eu digitei é menor do que o valor de menor salário que eu tinha anteriormente. Faço a mesma coisa com a idade. Então, aí eu guardo aqui o valor da menor idade, né? Faço a mesma coisa com maior idade. Salário, aqui eu coloquei separado, porque essa daqui, na verdade, poderia colocar até aqui dentro, né? O menor salário, sexo do menor salário e a idade, né, do menor salário já poderia deixar aqui dentro de uma vez. Só que aqui é porque eu estou usando a informação num lugar separado do código, que é na letra D, na questão D, né, que é o sexo da pessoa que tem a menor idade, menor salário, e a idade da pessoa que tem menor salário. Mas, se você quiser pegar esse código, essas duas linhas, e acrescentar aquilo, dá na mesma, tá? Ficou separado só porque está resolvendo partes separadas da questão. E aí eu saio, né, dessa condição aqui, que era só para verificar se não era a primeira vez, né, se é um senão da primeira interação no laço, né? Então, se é a primeira interação no laço, as variáveis que carregam os menores e maiores valores recebem sempre o valor atual. Se não é a primeira vez, é necessário fazer sempre essas comparações. E aí eu tenho aqui fora já desse teste, né, se é a primeira ou a segunda vez, porque não importa qual é o sexo da pessoa, verifico, né, se o sexo da pessoa é F, porque tem uma questão lá que eu preciso responder, que é a quantidade de mulheres.
Então, se for F, aqui eu coloquei F maiúsculo ou F minúsculo, né, tanto faz, eu vou incrementar em 1 a variável QTD mulheres. E aí eu acrescento 1, né, nessa variável I, que aqui na verdade ela não é uma condição para sair do laço, ela só é um contador mesmo, até porque eu vou precisar aqui, ó, de fazer a média dos salários. Então eu tenho que dividir pela quantidade de vezes que teve a interação no laço, que representa nesse exemplo para mim a quantidade de pessoas que foram cadastradas, tá? Então, terminando, eu saio do laço, daí eu só dou as respostas. Como as respostas são um pouquinho extensas, para linkar lá com a questão, eu coloquei a letra, né, do que pedia lá. Por exemplo, A pedia a média de salários do grupo. Então, a média de salários do grupo é a soma de todos os salários dividido pela quantidade de registros. Então, eu vou ter a média dos salários do grupo. A maioridade e menoridade. Então, eu tenho uma variável que carrega aqui a maioridade e uma variável que carrega a menoridade, né, sempre comparando com os valores anteriores. A quantidade de mulheres, se o sexo é igual a F, acrescenta em 1 a quantidade de mulheres. O sexo da pessoa com menor salário, então eu vou sempre ver qual é o menor salário, sempre comparando com os valores que eu já tinha anteriormente, né? E aí eu pego o sexo dessa pessoa, caso ela seja de menor salário, e a idade dessa pessoa, caso ela seja de menor salário. Então, aqui o sexo da pessoa de menor salário, e aqui a idade da pessoa de menor salário. Então, fazendo isso, eu consigo resolver a questão, só precisamos fazer um teste. Vamos chutar aqui alguns exemplos, né? Então, idade, 34. Sexo, F. Salário, R$2.000, por exemplo. Idade, 23. Sexo, M. Salário, R$1.500. Idade, 45. Sexo, F. Salário, R$1.500. Vamos colocar R$1.000, só para a gente ver o exemplo aqui. Aí, não quero mais nenhum, então menos 1, por exemplo, né? Uma idade negativa. E agora, analisando esse grupo dessa região, né? Essas 3 pessoas que eu cadastrei, eu tenho que a média de salários do grupo é 1.500, ou seja, 2.000, 3.500, 4.500 dividido por 3, 1.500, certinho. A maioridade, 45, então 34, 23, 45, a maior é 45. Menoridade, 23, 34, 23, 45, menoridade, 23. Quantidade de mulheres da região, 2. Então, tem um F aqui e um F aqui, 2. Sexo da pessoa com menor salário, F. Idade da pessoa com maior salário, 45. Então, com menor salário, né? Então, menor salário é 1.000, né? Então, é a pessoa com 45 aqui. Então, tá certo, né? Nós resolvemos dessa forma todas as questões, né, que pediam no exercício. Vamos fazer mais um teste. Então, olha lá. Informe a idade, 55, sexo, F, salário, 3.000. Idade, 44, chutando os valores aqui, tá? Sexo M, salário, 1.000. Idade, 23, sexo M, salário 500. Idade menos 1. Então vamos lá. Média de salários é os mesmos 1.500, né? 3.000. Eu joguei os valores só para facilitar o cálculo, né? 4.500 dividido por 3, 1.500. Maioridade 55, tá lá, foi o primeiro. Menoridade 23, tá lá, foi o último, né? Quantidade de mulheres da região, uma só, foi a primeira digitada. Sexo da pessoa com menor salário, M, né, foi o último ali digitado. Idade da pessoa com menor salário, 23, que é exatamente da última pessoa que foi digitada. Então, assim a gente resolve essa questão.